Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre merengue. Quais tipos existem, para que eles servem, quais as diferenças entre eles, então vamos descobrir agora aqui nesse vídeo. O merengue dentro da confeitaria é um preparo muito utilizado em diversos preparos para diversas funções e finalidades diferentes. O merengue é um preparo feito a partir de basicamente claras e açúcar, onde a gente consegue obter um creme estável e aerado que pode funcionar de diferentes formas dependendo do preparo que a gente vai utilizar. E a gente vai falar agora sobre os 3 tipos de merengue que existem e vamos falar para que eles servem, onde cada tipo se enquadra melhor em determinados preparos e quais as diferenças entre eles a partir de agora. O primeiro merengue que a gente vai falar aqui é o merengue francês. E o merengue francês é o merengue mais básico de todos. A gente tem 3, esse é o primeiro que a gente vai falar e ele é o mais simples de ser produzido. Por conta da forma como ele é produzido, ele tem algumas características específicas e não é tão bem-vindo em alguns preparos, você já vai entender por quê. O merengue francês leva basicamente 2 ingredientes, as claras dos ovos e o açúcar. E essa mistura, esse preparo não passa por nenhum tipo de cocção ou cozimento. Ele é basicamente juntar claras e açúcar dentro de uma batedeira e bater até que essa mistura fique montada, estável, brilhante e cremosa. Algumas receitas vão divergir entre você colocar o açúcar e as claras juntas ou se você adiciona o açúcar só depois que as claras já estiverem aeradas. Enfim, cada receita vai dar aí o seu ponto principal. O que eu posso dizer para você é que quando você começa a bater primeiro as claras e depois adiciona o açúcar, as claras montam mais rápido do que se você começa batendo o açúcar e as claras juntas. Mas o resultado final desse preparo do merengue francês vai ser o mesmo. Por não passar por nenhum tipo de cozimento, esse merengue, o merengue francês, ele é pouco estável ou bem menos estável do que os outros 2 que a gente ainda vai falar aqui nesse vídeo, porque ele se desmancha, ele se desfaz com muito mais facilidade. Em termos microbiológicos aqui, não é um produto que tenha problema de ser comido cru por conta de possíveis micro-organismos, porque o grande problema do ovo está mais na gema do que nas claras dos ovos. Então não há um problema iminente em você comer esse merengue batido de claras com açúcar. O problema é a estabilidade dele e é por isso que ele é geralmente utilizado para massas e cremes assados. Então você vai encontrar muito o merengue francês sendo utilizado para fazer suspiro, que o suspiro nada mais é do que o merengue francês assado, né? Você vai ver pouco, mas vai ver o merengue francês sendo utilizado para fazer macarrons. É mais comum a gente enxergar esse preparo do macarrão sendo utilizado o merengue italiano e o suíço, que a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já vi algumas receitas de macarrão sendo feitas com o merengue francês. Dá quase que é como se fosse um suspiro, só que ele é acrescido de farinha de avelãs, entre outras massas assadas, como massa de bolo, recheios assados para tortas ou, enfim, qualquer preparo assado na confeitaria que leva a uma aeração, geralmente entra o merengue francês nesse tipo de preparo. As medidas para esse merengue geralmente são 2 medidas de açúcar para 1 medida de clara. Então é sempre o dobro de açúcar para a quantidade de claras que a gente estiver utilizando. Sim, o merengue é um preparo nos 3 tipos que leva uma quantidade de açúcar altíssima e é isso que confere brilho, cremosidade e a textura que o merengue tem. Senão, quando a gente batesse as claras em neve, a gente ia ter um creme maravilhoso e não ia precisar do açúcar, mas você pode muito bem reparar que quando você bate claras em neve pura, você tem uma espuma muito mais frágil, pouco brilhante e que se desmancha com muito mais facilidade, e o açúcar traz essa estabilidade, essa cremosidade e esse brilho para esse preparo. Então, para o merengue francês, a gente vai levar 2 partes de açúcar para 1 parte de claras. O segundo merengue que a gente vai ver aqui hoje é o merengue suíço. E o merengue suíço, ele já é um merengue que tem uma estabilidade maior, que
tem uma textura mais consistente, mais brilhante, justamente pela mudança no método de preparo. Basicamente, também açúcar e claras, não leva mais nenhum outro ingrediente, a não ser que você queira aromatizar, né? A gente não vai entrar nesses méritos de aromatizar, de saborizar, a gente vai falar aqui dos preparos técnicos e para que são utilizados, mas claras e açúcar também são os dois ingredientes que fazem esse merengue. E o que muda aqui é que esse merengue passa sim pelo processo de cocção. O merengue suíço é um merengue que para você fazer, você precisa, antes de levar para a batedeira essa mistura para aeração, você leva primeiro ao fogo, ao banho-maria, tá? Dá para fazer das duas formas, dá para fazer diretamente no fogo, que é bem mais perigoso, e o correto, o ideal é você fazer no banho-maria. Então você leva uma panela de água quente, dentro dessa panela de água quente que você esquentou no fogão, você coloca um bowl com as claras e o açúcar e você vai mexendo e batendo essas claras e esse açúcar que estão sobre essa água quente ou na boca do fogão muito baixo, tomando muito cuidado. Você vai deixar essa mistura lá até que ela atinja 60 graus Celsius e todo o açúcar que você adicionou naquelas claras se dissolva por completo. Quando você mistura claras e açúcar, se você botar a mão lá dentro, você vai sentir os grãos de açúcar lá dentro daquelas claras. Quando você leva isso a uma temperatura de 60 graus, mexendo sempre, para que aquele açúcar e aquela clara se misturem e o açúcar se dissolva, vai chegar um momento que todos esses grãozinhos de açúcar já vão ter se dissolvido naquela mistura de claras. Aquela mistura de claras vai começar a espumar levemente e o açúcar vai se dissolver por completo. Quando isso acontecer, aí sim é que a gente vai para a batedeira e bate as claras e esse açúcar já previamente misturados no banho-maria e a gente deixa isso bater até que isso monte, triplique de volume, fique bem brilhante, bem cremoso e bem estável como o merengue deve ser. A questão da panela diretamente no fogo é um problema porque quando a gente está falando de clara de ovo, imagina quando você coloca um ovo na frigideira para fazer um ovo frito. A hora que aquele ovo entra em contato com o calor, ele logo começa a cozinhar e a coagular. Então imagina se você não toma cuidado e aquela clara começa a cozinhar e empelotar em pequenos pedaços de clara cozida. Então é por isso que o interessante você fazer no banho-maria, mas dá para fazer sim diretamente na boca do fogão, inclusive eu já fiz várias vezes, mas precisa tomar muito cuidado, o fogo mais baixo possível, às vezes eu fico com a panela ali elevada, não tão encostando, para que isso chegue no ponto mais rápido, mas cuidado com a temperatura, porque 60 graus é muito mais frio do que a gente pensa, é uma temperatura morna, que a gente consegue ter contato com a mão, não é uma temperatura de 100, 120 graus que você já se queima só de encostar, então é uma temperatura branda que tem que atingir e o açúcar tem que se dissolver e aí você leva isso para a batedeira para bater depois que todo esse açúcar já tiver se dissolvido. Esse processo de cozimento, né, esse pré-cozimento no banho-maria ou no fogo, faz com que o resultado final desse merengue seja de um merengue mais consistente, mais brilhante, mais cremoso e que dure mais tempo, mesmo depois de pronto, mesmo depois de montado. Então, esse creme, esse merengue, pode ser utilizado para outros preparos. Muitas vezes ele não é usado para preparos assados, como o que a gente citou anteriormente, mas tem um preparo assado em específico que ele é bastante utilizado sim, que é o macarrão. Então, o macarrão é muito feito com o merengue italiano e com o suíço, porque eles têm uma estabilidade maior e você consegue fazer a massa do macarrão de forma mais perfeita. E ele também é utilizado para fazer outros tipos de creme, então você quer trazer uma aeração para um creme, você consegue utilizar esse merengue, inclusive tem vários cremes compostos tradicionais da confeitaria que são feitos com merengues, você consegue fazer mousses, então a aeração do mousse às vezes pode vir tanto do creme de leite fresco quanto de um merengue, às vezes em algumas receitas vai os dois juntos, então o merengue pode ser utilizado para isso também, entre outros preparos diversos que a gente já listou inclusive no primeiro merengue, a gente pode utilizar sem problema nenhum para fazer outras massas assadas. É que geralmente quando a gente vai fazer uma massa assada, a gente acaba fazendo o merengue francês por ser mais rápido, já que aquela massa vai assar, aquele merengue não tem perigo de se desmanchar tão rápido. Em geral é muito utilizado para cremes, mousses, coberturas, buttercream e macarrons também. As medidas e proporções para esse merengue também é de 2 partes de açúcar para 1 parte de claras igual a do merengue francês e aí você vai mudar apenas o modo de preparo. O último merengue, o terceiro tipo de merengue que a gente vai falar aqui é o merengue italiano. E o merengue italiano também passa por um processo de cocção, só que de um pouquinho diferente
no merengue suíço. E para fazer o merengue italiano a gente vai precisar de 3 ingredientes: as claras, o açúcar e uma quantidade de água. A água vai entrar aqui porque para a gente fazer o merengue italiano a gente vai partir de uma calda de açúcar. E para a gente poder fazer essa calda de açúcar a gente precisa de uma quantidade de água, porque se a gente utilizar o açúcar seco a gente vai fazer um caramelo e não uma calda. Então por isso que entra essa quantidade de água. Mas basicamente essa água é só para dar o ponto nessa calda antes da gente partir para o preparo do merengue. Então para fazer esse merengue a gente faz o seguinte modo, o seguinte passo a passo. A gente vai levar para uma panela todo o açúcar refinado da receita e a água, e a gente vai levar isso ao fogo e a gente vai mexer só no começo até que esse açúcar comece a se dissolver, tomando cuidado para que a gente não deixe açúcar na borda da panela, porque isso pode fazer com que a calda cristalize. Então mexeu no começo, pode deixar o fogo alto, não tem problema, o açúcar vai começar a se dissolver. Nesse momento a gente limpa as laterais da panela e não mexe mais na calda. Essa calda vai ficar aí na panela sem mexer, vai ficar translúcida e vai começar a ganhar temperatura. E aí o que define o ponto da nossa calda é justamente a temperatura. A gente vai desligar o fogo dessa panela quando essa calda atingir aí entre 115 e 116 graus Celsius, porque depois de um tempo ela ainda continua cozinhando um pouquinho e ela vai subir mais um pouco, chegar aí a 117, 118, que é a temperatura que a gente quer. Se você desligar a panela no 118, essa calda vai passar e às vezes vai ficar muito mais espessa do que a gente queria e pode atrapalhar o seu processo de fabricação desse merengue. Então, quando estiver no 115, 116, eu costumo desligar a panela, porque vai continuar subindo um pouquinho essa temperatura e aí eu dou continuidade ao meu preparo. E aí, atenção, enquanto essa calda está no fogo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar as claras na batedeira e vai deixá-las lá. Quando a calda chegar ali em 110, 111 graus, a gente já liga essa batedeira numa velocidade baixa e deixa aquelas claras começarem a espumar um pouquinho. Isso vai ajudar a acelerar esse processo de fazer esse merengue. Quando essa calda chegar na temperatura que a gente quer, a gente vai desligar o fogo e aí a gente vai até a batedeira, que já vai estar lá batendo levemente as claras. A gente vai aumentar a velocidade da batedeira bastante. Acho que a gente precisa de muita velocidade porque a gente quer misturar com muita rapidez essa calda que vai entrar aqui, e aí aos poucos a gente vai jogando a calda e deixa essa calda escorrendo ali dentro das claras enquanto a batedeira bate bastante aquilo para que ela consiga homogeneizar as claras e a calda, e aí então comece a montar o merengue que a gente quer. Então você vai virando toda aquela calda até que a calda acabe e aí você deixa aquele merengue bater bastante até ele ficar brilhante, montado, espesso, cremoso, bem lisinho. Esse dos três eu considero o merengue mais estável e quando você pega a manha de fazer ele, o merengue fica perfeito. Só precisa tomar cuidado com o preparo da calda para que fique na temperatura correta e para que você consiga bater isso de forma correta. Se você joga muita calda de uma vez ou se a batedeira estiver muito devagar, às vezes acontece daquela calda descer para o fundo da batedeira e o globo da batedeira não vai conseguir misturar aquilo. Aquela calda começa a esfriar e ela começa a ficar mais espessa, mais rígida e ela não vai se misturar. E aí o seu merengue vai ficar com um ponto muito mais mole, muito mais frágil do que deveria. Outra coisa que pode acontecer é você jogar essa calda também de uma vez só e ela acabar grudando no globo da sua batedeira e ele vai ficar todo impregnado de calda, não vai conseguir se misturar direito. Então é muito importante que você faça todos os passos de forma correta. Aliás, uma dica que eu dou aqui, não só para esse merengue, como para os 3 merengues, é que você sempre utilize claras em temperatura ambiente para bater merengue. Primeiro, porque nesse merengue ela não vai dar choque térmico na calda e a calda não vai endurecer tão rápido. Segundo, que as claras dos ovos batem com mais facilidade, montam a sua aeração mais rapidamente quando estão em temperatura ambiente. No merengue suíço, isso acaba que não fazendo muita diferença porque você obrigatoriamente vai aquecer as claras a 60 graus. Mas no francês e no italiano, utilize claras em temperatura ambiente, porque assim elas vão bater com mais facilidade e você vai conseguir montar o merengue com mais facilidade também. E esse merengue, assim como o merengue suíço, é ótimo para fazer cremes, mousses, recheios, coberturas, buttercream e também o macarrão. Não é muito indicado fazer nem com o italiano nem com o suíço o suspiro que a gente está acostumado, porque eles trazem uma textura que pode deixar o meio do seu suspiro um pouco elástico demais. E o ideal é que o suspiro seque por completo e fique bem sequinho, esfarelando, que é o que o merengue francês consegue trazer para esses preparos.
Em relação às proporções para esse merengue, a gente também utiliza 2 partes de açúcar para 1 parte de claras de ovos. E a quantidade de água é realmente muito pequena, vai entrar aí só para diluir esse açúcar, mas geralmente é por volta de 20% da quantidade de açúcar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. Esses vídeos mais teóricos, mais técnicos, podem parecer chatos para você, principalmente se você chegou agora no canal e não sabe a forma como eu gosto de ensinar, mas é muito importante que, caso você queira ser um confeiteiro profissional, um confeiteiro que se destaca, que se desprende das receitas prontas, que sabe o que está fazendo, esses vídeos são tão importantes quanto vídeos de receita, e é por isso que eu comecei a fazer eles aqui no canal, porque a minha ideia é que você que está aí do outro lado possa se tornar também um grande profissional da área da confeitaria. Então, aproveita agora essa deixa e aqui embaixo você tem o link para o meu grupo do Telegram, um grupo onde eu posto dicas, técnicas, receitas, várias coisas. Às vezes estou fazendo alguma coisa na minha rotina, no meu dia a dia, penso numa coisa que pode ser interessante vocês saberem, eu mando lá uma dica. Às vezes eu mando apostilas com receitas, com temas, com dicas do que a gente fala aqui no YouTube. Às vezes em vídeos que tem receitas e preparos mais extensos, eu crio apostilas e mando pro pessoal lá do grupo. Então quem tá lá consegue baixar e ter acesso a todo esse conteúdo. Se você quiser entrar, só clicar no link aqui embaixo. A gente se vê na quarta-feira ao meio-dia. Então temos vídeos todas as quartas e sábados ao meio-dia. Um beijo para todo mundo e até lá!